Nós estamos dando continuidade aqui da palavra que estamos ministrando a respeito do mês, o mês de Tammuz, que é o quarto mês do calendário hebraico, o quarto mês do calendário espiritual hebraico. Lembrando que o calendário existe 2 começos de ano. Particularmente, eu, Éder Gregório, gosto de começar o ciclo anual em entendimento no mês de Adar, perdão, no mês de Abib e não no mês de Tisrei, porque nós cremos que o calendário dado por Deus em Êxodo capítulo 12, versículo 2, esse é o calendário do novo tempo estabelecido e não o da criação normal. Então, o calendário hebraico ele tem 2 começos de ano. O começo de ano civil, que é o da criação, ou seja, é a contagem de dias, a contagem de anos normal, e tem também o calendário que nós chamamos de calendário espiritual, aonde foi dado em Êxodo, depois da saída do povo, então, num recomeço. Quando começa, o pessoal tem o Rosh Hashanah, que é o começo do ano, cabeça do ano. Eu gosto de começar mesmo o Rosh Hashanah no mês de Abib ou Nissan, porque ali, para mim, começa espiritualmente todas as coisas. Eu entendo que no começo do ano religioso, assim dizendo, o espiritual, é o começo do desatar profético e depois o começo de ano civil é o desatar na terra. Eu conquisto no céu e desato na terra. É o começo ou marcar das 2 primaveras. A primavera do hemisfério norte, que é no mês entre março e abril, e o começo da primavera no hemisfério sul, aqui, particularmente no Brasil, que é entre setembro e outubro. Amém? Então, tem essa diferença aqui, porém, nós estamos no quarto mês do calendário espiritual, e nesse quarto mês, começamos, então, como falamos ontem, o tempo do verão, o tempo de colher os frutos, o tempo de rompimento, o tempo de força, o tempo de ir para frente, né? O tempo de ir colher, o tempo de ir para o campo. Esse é o tempo de sair para a colheita. Esse não é o tempo de ficar paralisado, esse não é o tempo de dar tempo, como a gente vê, né? Não vou dar um tempo, não, esse não é um tempo disso. Nós estamos entrando, então, no quarto mês de um ciclo de 6 meses de guerra, de conquista, de frutificação. Por isso, nessa temporada, que o Senhor te dê força, estabeleça força, que o Senhor te dê graça, que o Senhor te dê muita unção para que você possa colher os frutos e viver, né, e ajuntar esses frutos. Eu quero declarar, na verdade, também, que essa será uma temporada onde não só você colherá os frutos, mas você ajuntará os frutos. Sabe o que eu entendo? Esse é o tempo dos celeiros. Quando nós falamos em verão, para mim é o tempo dos celeiros. Por quê? Porque o Senhor diz em Provérbios que aquele que ajunta no verão para comer no inverno. Há um texto que ele diz assim, que é no verão que as formigas ajuntam, que ele diz, aprenda com as formigas, que no verão elas não têm força, mas no verão elas ajuntam para que no inverno elas possam elas possam ter um mantimento. Em um ponto profético, um ponto espiritual nesse contexto, a gente pode entender tanto como uma questão financeira quanto uma questão espiritual. O Senhor diz isso dos bons dias e os maus dias. O que seriam os bons dias? Os bons dias seria esse verão, os bons dias seria esse tempo de luz, porque verão vai falar de um excesso de luz ou uma quantidade mais quantitativa do calor. E o inverno vai falar, então, sobre noite. O inverno vai trazer essa questão do frio, da ausência de luz. Então, nesse ponto, nós podemos ver que nós temos que ter um tempo onde nós ajuntamos a unção, juntamos fervor, juntamos graça, juntamos amor, juntamos maturidade, para que quando vier os maus dias, nós conseguimos passar pelos maus dias em pé, vencendo, sem voltar para trás. O problema todo aqui é que nós sempre entramos nos maus dias já na reserva. Eu creio que
Muitos já viveram isso, né? De repente você está na estrada, você olha o tanque de combustível e diz, vai dar. Eu não sei que situação é essa, né? Todo viajante é a mesma coisa. Veio de parar para abastecer, fala, não, vai dar. Aí você faz aquele cálculo assim, matemático, e aí depois você tem que exercer a fé, né? Chega na metade do caminho, entra na reserva, você fala, não, Jesus, meu Deus, Jesus, bota gasolina. Jesus. Quem já viveu isso sabe, né? E a gente entra nesse contexto e a gente começa a entrar no desespero, porque já estou na reserva, tem muitos quilômetros para andar, tem muitas coisas para fazer, e eu estou na reserva ainda, eu estou naquele... Agora que eu lembrei. Gente, é só um feedback aqui, vi a Ellie dando risada, lembrei de uma situação. Mas quando a gente começa a entrar nisso daqui, a gente entra espiritualmente do mesmo jeito, vai dar. Né? A gente vai entrando em uma estação em outra, numa estação em outra, não, vai dar, vai dar. Eu não preciso orar, eu não preciso ler Bíblia, não, vai dar, vai dar. Não, querida, às vezes você vai entrar nos maus dias e essa noite, às vezes você não sabe quando vai durar o término dessa noite, você não sabe o quanto vai durar o término dessa situação de trevas, ou de luta, ou de vento. A gente todo passa. O próprio Senhor, o próprio apóstolo Paulo diz em, é, em, em Efésios, quando ele diz a respeito da armadura de Deus. Quando ele fala disso, ele fala de um revestimento do poder. Abra lá, Efésios capítulo 6. Veja, Efésios capítulo 6. Ele fala, então, da armadura de Deus. Efésios 6, ele vai falar da armadura de Deus. Ele diz assim, quanto mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Olha aqui, sede fortalecidos no Senhor, ou seja, se revista com uma roupa chamada força e também se revista com o poder, com a fonte, com uma ação poderosa do Senhor, que é o poder dele. Para quê? Revestindo-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, sim contra os principados, potestades e dominadores desse mundo tenebroso. Eu estou lendo 6:10, viu? Eu só que falei da armadura aqui. Potestades contra dominadores desse mundo tenebroso e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Mais uma vez, ele entra nessa redundância. Tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Olha o que ele diz aqui. Você tem que ter um preparo antes. Nenhum guerreiro, querido, se prepara no dia da luta. Nenhum guerreiro, nenhum soldado se prepara no dia da batalha. Há um treinamento antes, há uma reserva, há um adquirir, há um acumular, para depois sim ir para a guerra. Nós, como os cristãos, temos perdido esse time, essa ideia de tempo, temos perdido esse girado tempo, como a palavra diz, há tempo para todas as coisas. Há o tempo de paz, porém, há o tempo de guerra. E ponto, querido. Haverá tempo de guerra na tua vida. Haverá dias de paz na tua vida. O que nós sempre costumamos dizer é que se você só vive em tempos de guerra, isso significa que você está sob um ataque forte de maldição. Porém, se você tem um tempo de guerra, isso não significa que você está debaixo de maldição. Isso significa que chegou o tempo de limpeza. A guerra sempre vai trazer um limpar dos fracos e fortes. É difícil ouvir isso, mas é uma realidade. A guerra sempre eliminará as coisas fracas na nossa vida. A guerra vem para tirar as fraquezas de dentro de nós. Então, todas as vezes que nós começamos a ser fortificados, virá uma temporada de guerra,
para que todas as fraquezas sejam tiradas. Quando essas fraquezas já foram eliminadas, os tempos de guerra vão ficando menor. Por quê? Porque não precisará mais limpar. Mas também haverá tempos de guerra no sentido mundo. Haverá tempos de guerra no sentido completo. O mundo está vivendo num tempo de guerra. E agora, olha que interessante, uma outra palavra aqui, Mateus 25. Mateus 25 diz assim, versículo 1: Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontrar-se com o noivo. 5 delas eram nércias e 5 prudentes. As nércias tomaram as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite na vasilha. Então preste atenção aqui, queridos. A diferença entre uma e outra é o azeite. As 10 eram virgens, as 10 tinham lâmpadas, as 10 estavam preparadas para o casamento. Mateus 25, 1. Mas a grande diferença aqui estava no azeite. As nércias levaram lâmpadas, mas não levaram azeite. Por quê? Porque elas não imaginaram que o noivo viria no escuro. Elas imaginavam que o casamento aconteceria de dia. Elas não se prepararam para a noite. E o grito que veio para chamar, a Bíblia diz no versículo 6, mas à meia-noite, ou seja, no ápice da escuridão. No ápice da escuridão, Jesus veio. Então preste atenção, queridos. A gente sempre fala, vai melhorar, vai melhorar. Deixa eu te dizer. Eu posso dar uma boa notícia? Tudo está correndo para o ápice da escuridão. Não vai melhorar. A situação é que aqueles que estão em Cristo estão blindados. Como diz lá em Apocalipse, não causa danos, não provoque dano, nem no azeite, nem no trigo. Não mate os que têm o selo. Eu creio que aqueles que estão selados por Cristo, esses não enfrentarão, porém no mundo, não, nada melhorará. Sabe por quê, querido? Porque estamos indo para a meia-noite. Pois bem, esse é um ponto crucial. Se estamos indo para a escuridão, o que vai determinar se você tem a possibilidade de casar com o noivo ou ir na primeira ida, não é a tua qualidade de igreja, não é a tua qualidade de salvo, não é a tua qualidade de crente, mas é o tanto de azeite que você acumulou no decorrer da tua vida. Ou seja, os estoques. Quando falamos de verão, estamos falando do tempo do estoque. Quando falamos do verão, estamos falando do tempo de estocar, ou seja, esse é o tempo onde adquirimos estoques financeiros para no inverno termos situação financeira que nos permitirá passar. Situações espirituais, ou seja, no tempo do verão é quando mais buscamos, irmos para o campo, geramos isso, tanto na primavera como no verão, é o tempo dos estoques. Então, eu quero declarar, querido, que você encherá os teus celeiros de recursos financeiros. Olha que interessante aqui. Esse é um tempo que o Senhor derrama unção que sobra. Esse é o tempo que o Senhor derrama finança que sobra. Então, não use tudo. Isso daqui é uma estratégia financeira, não use tudo. Esse é o tempo da sobra. E esse também é um tempo que a nossa guerra vai ser com o rendimento. Esse é o tempo onde nós teremos uma guerra nas finanças. Por isso, esse é o tempo de alinhar as nossas finanças, ter sobra, para que, quando entrarmos dezembro, janeiro, fevereiro e março, não passaremos por dificuldade. Teremos sobra. Teremos uma reserva. Amém? Seja sábio. Em nome de Jesus, porque a Bíblia diz que aquele
que ajunta no verão, nós lemos isso ontem em Provérbios, esse é sábio. Mas aquele que não ajunta no verão, esse é filho que envergonha. Amém, queridos? Então, que você possa ser sábio. Pois bem, entramos no tempo de Ruben, ou na tribo que o estandarte é Ruben. Quem é Ruben? Ruben foi o primeiro filho de Jacó, o primogênito. Essa é a bênção da primogenitura. Esse é o tempo da primogenitura. A sua Bíblia. Em Gênesis. Gênesis 29, 32. Trinta e 32. Vendo o Senhor que Lia era desprezada, fez-la fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Concebeu, pois, Lia e deu à luz um filho, a quem chamou Ruben, pois disse: o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará o meu marido. Irmãos, há vários pontos aqui que nós podemos entrar, e eu quero, principalmente esse ano, o ano que vem, ou esse dia e amanhã, que eu entrei com o ano que vem aqui, hoje e amanhã, nós vamos falar um pouco sobre essa questão de Ruben. Veja, Ruben é o primeiro filho, e o nome Ruben, ou a palavra Ruben, significa isso. Eis um filho. É um ponto de exclamação. Eis um filho. Uau, o Senhor me deu um filho. Por quê? Porque Raquel, ela brigava, né? A gente já viu isso. Raquel e Lia tinham essa briga entre o marido, mas principalmente Lia, ela desejava o amor do marido como ele amava Raquel. Era uma briga infernal nesse sentido. Imagina as lamentações e lamúria dessa mulher. Aqui entra um ponto muito interessante, onde eu estava até ministrando um pouco sobre isso, falando a respeito do espírito da orfandade. O espírito do órfão, mesmo que tenha tudo o que precisa, ele sempre vai achar que nada tem. Ele é insatisfeito. Veja, Lia ganha um marido que não tinha, porque Jacó trabalha por Raquel. Ela passa a ter todos os direitos de Raquel, ou seja, Jacó não privou ela de nada. Ela tinha a mesma coisa que Raquel tinha. O Senhor agora faz ela fecunda, ela tem filhos, mas sempre ela está brigando pelo amor do marido, que ela já tinha. É lógico que ele tinha um apreço por Raquel, porque essa era a esposa que ele tinha trabalhado para isso. Ela veio de brinde, vamos colocar assim, né? Veio como chaveirinho, mas a questão aqui, irmão, é que ela tinha tudo o que a outra tinha. Aqui nos abre um ponto de interrogação, abre um ponto aqui de nós tomarmos um cuidado esse mês. Esse é o mês onde as feridas da orfandade começam a ser acentuada. Esse é o mês onde nós começamos a entrar em brigas por causa de feridas, porque queremos aquilo que às vezes não é para nós. Observa que esse mês é o mês de Tamuz, e Tamuz é o ídolo, é Baal, é Beuzebu, é o falso Jesus. Todo órfão, ele se prostrará diante de Tamuz. Sabe quem é o pai dos órfãos? Sem ser lógico, porque a Bíblia diz que o pai dos órfãos é Deus, Deus adotou, mas eu estou dizendo o que traz a cobertura de orfandade, e não aquele que adota. Entenda bem. Está sendo gravado, você fala, ele errou, porque a Bíblia diz que o pai dos órfãos é Deus.
Não, eu estou dizendo aquele que traz a cobertura para que as pessoas se mantenham na orfandade é Beelzebul. O que ativa a orfandade é Beelzebul. Todo órfão é estritamente religioso. Porque ele precisa mostrar serviço. Porque ele precisa mostrar tarefa. Ele precisa mostrar, mas ele vive tanto querendo mostrar, ele vive tanto querendo mostrar, ele vive tanto querendo mostrar que ele passa a querer ser visto. Porque ele precisa mostrar. Então, quando as pessoas não olham o que ele está fazendo, ele se decepciona. Por quê? Porque ele está na orfandade. Então ele está aqui, eu estou fazendo, mas ninguém está vendo o que eu estou fazendo? Ah, então não compensa fazer. Porque ele não está fazendo para o Senhor. Ele está fazendo para ser visto. E veja, o que essa mulher diz? Ah, agora o meu marido vai me amar. Por quê? Porque agora eu tenho um filho, agora eu tenho obra. Agora eu tenho obra, meu irmão. Agora eu estou fazendo coisa. Agora olha o que eu fiz aqui. É mais ou menos isso que nós vamos começar a enfrentar. Cuidado, querido. Cuidado com o teu coração começar a desejar mostrar os teus frutos. Os teus frutos não é você que mostra, os teus frutos é visto naturalmente pelo Senhor. Veja, quem fez Lia fecunda? Deus. Esse é um ponto determinante. Porque Deus já tinha visto a situação. Deus viu o desprezo, que às vezes Raquel devia desprezar demais a irmã. E Deus viu isso. Olha a palavra aqui, vendo o Senhor que Lia era desprezada. Esse é o mês onde o Senhor está olhando a situação, esse é o mês onde o Senhor nos julga, esse é o mês onde o Senhor nos julga no sentido bom da palavra. Esse é o mês que o Senhor está vendo o que está acontecendo. Não precisa você mostrar. O Senhor vê a situação e o Senhor te honra. O Senhor vê a situação e o Senhor te dá fruto. Não é para que a tua vingança tenha sabor de mel, mas é que simplesmente o Senhor te dará fruto. O Senhor te dará fruto e pronto, acabou. Porque não é o desprezo, beleza, eu te faço frutífera. Eu te dou fruto e pronto, acabou. Esse é o mês onde o Senhor começa a ver isso. Mas o problema é que aqueles que ainda estão fluindo na frequência da iniquidade, ele também fluirá na atmosfera da cobertura da orfandade, que é o Tamuz, o bezerro de ouro. Então ele começa a querer mostrar para os homens: Deus já viu. Vou dizer isso de novo. Não precisa mostrar, queridos. Deus já viu. Dê frutos. Só dê frutos. Que a tua diferença não será no que você fala ou na tua revolta. A tua diferença vai ser nos frutos. Porque os frutos tirará de você o opróbrio. Sabe, hoje eu estava lendo um texto que me chamou muita atenção e aqui eu entro para esse tempo de Rúben. Rúben fala de filho, de força. Mas abra a tua Bíblia em Gênesis 49. Gênesis 49, nós temos a bênção. Versículo 3. A bênção sobre Rúben. Na verdade, a bênção sobre Rúben não foi bem uma bênção. Foi uma exortação e foi uma sentença. Quando ele diz de Rúben, ele diz assim: Rúben, tu és o meu primogênito, a minha força, a primícia do meu vigor, o mais excelente em altivez e o mais excelente em poder, impetuoso como as águas. Não será mais o excelente, porque subiste ao leito do teu pai e profanaste, subiste à minha cama. O que aconteceu com Rúben? Rúben, ele toma uma das concubinas do pai, lembrando que, preste atenção, Jacó tinha Lia e Raquel, mas cada uma delas também tinha uma serva que deram para Jacó, ou seja, ela tinha uma serva e elas deram para Jacó para ela passarem a ser também esposas. Elas eram concubina e esposa. Então, querendo ou não, Jacó tinha 4 mulheres. Uma mulher e uma serva que passa a dar filho, outra mulher e outra serva que passa a dar filho.
Um dia, você vê, né? Um dia, Rubens simplesmente, eu creio que cansado da situação, toma uma das concubinas do pai e dorme com ela. Irmãos, praticamente, Rubem comete um incesto e um adultério. Rubem sobe na cama do pai e defrauda o pai. Sabe o que ele faz? Ele simplesmente ele perde a potência da primogenitura. Ele perde toda a essência da primogenitura. Então, esse é um ponto, queridos, que nós precisamos observar. Esse é o mês onde muitos primogênitos deixam de ser primogênitos. Esse é o mês onde uma atmosfera de idolatria entra tão profundamente que as pessoas passam elas perdem o direito de governo. Mas entenda aqui, algo que o Senhor mostrou em Isaías 6. Abra aí, Isaías 6. Isaías capítulo 6. Diz assim: no ano da morte do rei Urias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra é cheia da sua glória. As bases do limiar se movia a voz, que clamava e a casa enchia de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, dizendo, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa, tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoados os teus pecados. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e diz a esse povo: ouvi, ouvi, não entendais, vede, vede, mas não percebais. Tornar insensível o coração desse povo, endureceu os ouvidos, fechou-lhe os ouvidos, para que não venham eles a ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, e atender com o coração, e se converta e seja salvo. Capítulo 7. Sucedeu nos dias de Acás, filho de Jotão, filho de Urias, rei de Judá, que Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para pelejar contra ela, porém não prevaleceram contra ela. Deu-se aviso à casa de Davi. Versículo 3. Disse o Senhor a Isaías: agora sai tu com teu filho, que se chama Um Resto Volverá, ao encontro de Acás. Apóstolo, tá bom. O que tem tudo isso a ver? Preste atenção, eu vou voltar em Isaías. Volta em Isaías 1. Isaías 1. Isaías 1, você vê Isaías falando de uma nação pecaminosa. Uma palavra geral. Versículo 10, Isaías condena a hipocrisia. Uma palavra geral. O versículo 18, ele fala de um convite da graça do Senhor. Uma palavra geral. No capítulo 2, você vai ver a glória futura. No versículo 6, os orgulhosos sendo abatidos.
No capítulo 3, o julgamento de Judá e Jerusalém, o julgamento dos filhos de Sião. No capítulo 4, o reinado do renovo. Capítulo 5, a parábola da vinha má. Mas quando chega no capítulo 6, o tema do capítulo 6 é a visão de Isaías e o seu chamado. Espera aí, queridos. O chamado de Isaías acontece no capítulo 6 do seu próprio livro. E as outras visões, ele deu como? Ele não era chamado? O chamado dele aconteceu no meio do chamado dele. Mais ou menos assim. Ou seja, no meio do chamado de Isaías, ele foi chamado. Então, até então, ele não era chamado. Sabe, irmãos, que nós precisamos entender? E uma das coisas que o Senhor colocou no meu coração é que todos nós somos chamados, mas só somos enviados depois que as nossas iniquidades são quebradas. O grande problema é que nós queremos ser enviados cheios de iniquidades. Queremos ser enviados cheios de pecados e iniquidades ainda operantes na nossa vida, e depois nós vamos ver a maior destruição acontecendo na nossa vida. Isaías já tinha sido chamado, porém não enviado. Ele já tinha sonhos, ele já tinha visões, ele já tinha revelações, mas depois que as iniquidades dele foram quebradas, o Senhor começa a levá-lo para a casa real, o Senhor começa a trazer explicações profundas e direcionadas para ele. Diz, vai para isso, fala isso, faz aquilo. Até então, ele tinha visões. Até então, ele tinha revelações. E esse é o problema de muitos cristãos. Lembre-se, estamos no mês aonde Tammuz está se conectando com todos os ídolos que ainda há na nossa vida. Tammuz está se conectando com todos os altares de idolatria e todos os bezerros que ainda estão na minha vida. Tudo aquilo que ainda clama outros deuses está sendo conectado a Tammuz. Está sendo atraído, está sendo colocado, está sendo conectado. Veja, Isaías só passa a ter o seu envio depois que ele sai da idolatria do povo e da iniquidade da sua nação. Ele já tinha ministério, mas ele não tinha envio. Não tente ser enviado sem primeiro ser limpo. Não busque o auto-envio. Para de se auto-enviar, porque você vai ser quebrado. Deus envia Isaías no meio do chamado dele, vamos colocar assim. Uma coisa é você ser chamada, outra coisa é você ser enviado. Se você parar para pensar, o apóstolo Paulo foi chamado, mas ele foi enviado na metade de Atos, que ele foi enviado pelo apóstolo Pedro, foram impostas as mãos sobre ele, e ali ele e mais os seus companheiros enviados para os gentios. Então, uma coisa, querida, é o teu chamamento. Outra coisa é o teu envio. E você só será enviado por Deus. E aqui entra um outro detalhe. Como eu vejo ministros nesse sentido. Ministros que têm caído em pecados absurdos e depois diz, eu não sei porque o povo não me ouve. Eu não sei porque o meu chamado não avança. Queridos, porque na íntegra você não foi enviado ainda, você foi chamado. Mas você não passou pelo tempo da limpeza. Você não esperou o processo da limpeza. Você não esperou o processo de dar fruto. O Senhor vai ver a situação, o Senhor vai ver as coisas e vai quebrar a tua iniquidade. E aí sim, Ele te enviará como flecha. Porque se você, querido, está sendo enviado com a iniquidade ainda operante na sua vida. Como assim, apóstolo? Sim, queridos, com tentações absurdas, com coisas ainda profanas, com pecados ainda latentes. Como você suportará as pressões do combate que virá pelo executar da obra?
Então nós precisamos entender que todos são chamados, mas os enviados é aqueles que receberam fogo, que quebraram os altares da iniquidade. Esse é o tempo de quebrar os altares das iniquidades. Amém? Eu não estou dizendo que você tem que parar. Você já está no meio do campo, você já está no meio da batalha, e agora, apóstolo? O que eu faço? O que eu faço? Sabe o que você faz, querido? Gere um tempo de arrependimento. Esse é um tempo de arrependimento. Esse é um tempo que você vai dizer, Senhor, manda o teu fogo, porque eu sou um homem que vivo em uma casa de prostituição. Você pode dizer, querido, uma casa de adultério, não sei que casa que você veio. Na casa de idolatria, na casa da feitiçaria, na casa da profanação, da casa da incredulidade, na casa da avareza. Eu sou um homem que vivo nisso. Perdoa-me. Mas o X da questão aqui é ter um encontro com Deus. Sabe, Isaías teve um encontro profundo com a glória, como Moisés teve um encontro profundo com a glória, como Jó teve um encontro profundo com a glória. E esses homens mudaram o seu ministério. Eles já eram chamados, mas depois disso, eles mudaram o seu envio e o seu ministério. Ser filho é uma coisa, ser chamado é outra coisa, porém ser enviado é outra coisa totalmente diferente. Não só porque você foi chamado, você está sendo enviado. O chamado é o começo. Isaías já profetizava, Isaías já via, Isaías já tinha visão, mas ele só foi enviado para a casa real para trazer direcionamento e apacentar a nação depois que a iniquidade foi quebrada. Esse é o tempo da iniquidade ser quebrada. Isso pode durar 10 anos, isso pode durar um dia. Vai depender do teu coração de renúncia e do teu encontro profundo com o Senhor. Amém? Que o Senhor fale ao teu coração, que o Senhor traga ao teu coração glória e virtude, que esse seja o tempo que todas as profanações caiam de dentro de você, que todo o espírito de iniquidade que ainda está falando seja destruído, para que Tamuz não encontre nada em você e não te destrua. Amém? Eu te abençoo para um mês onde você não encontrará Tamuz, mas encontrará Jesus e verá a sua glória e será cheio do fogo e todos os altares malignos serão quebrados em nome de Jesus. Que o Eterno te abençoe. Fica com Deus.